Bom dia, boa tarde, boa noite e estamos de volta. Estamos de volta. 4, 5 anos aí, parados, né? Voltando aí agora com formato diferente, né? A gente estava habituado ao nosso vídeo, né, no YouTube. Agora a gente está também aqui no Spotify para gravar um podcast aí para vocês que vão acompanhar a gente, né? Contem as novidades aí. Contem as novidades para nós aí, André e nosso querido Belga. E digo mais, a gente estava à frente do nosso tempo, né? Antes da grande bolha do Spotify não, né? Do podcast estourar, a gente estava lá gravando o nosso, mas agora a gente está de volta melhor do que nunca e ainda mais adequado, digamos assim, né? Exatamente. E talvez menos maduros do que há 5 anos atrás, mas isso daí é um detalhe que vocês vão ver aí ao longo do tempo. Menos maduros e mais pontuais, você diria? Eu não sei, não sei, meu. Menos maduros e menos pontuais. Cada dia melhor. Cada vez menos pontuais, né? Mas vamos nos apresentar aqui pra galera, né, que vai ouvir a gente aí pela primeira vez também, né? Me chamo Matheus. Afinal das contas, Belga, famoso Belga. E aqui, André Santos Gomes, né? Mas vamos me chamar provavelmente de Picoli ou de Picolé. Ou Picolino, ou Piconheta, né? Tanto faz, né? Tem muitas variações. Exatamente. Então, aproveitem aí já para seguir as nossas redes sociais, né? O @clubistas aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram, sei lá, qualquer rede social que você quiser seguir a gente estará no presente. Instagram, que é lá que você vai saber quando a gente tiver um novo episódio, né? Um novo podcast acontecendo e também vai poder interagir com a gente. Exatamente. Vamos com as boas do esporte, né? Principalmente aqui dos nossos times em Minas, Cruzeiro, América, Atlético, novidades aí de reforços, polêmicas, né? Resultados de jogos. Também a gente vai dar uma passada aí também pelos outros clubes, né? Pelo futebol do nosso Brasilzão, que continua rolando aí, né? Inclusive, né? Eu não entendi muito bem, né? Essa paralisação do Campeonato Brasileiro e todos os outros campeonatos continuaram rolando, né? Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano. Conseguem me explicar o porquê dessa paralisação do Brasileirão? A CBF não tem jeito, né? A única explicação é a CBF, essa bagunça. Consegue explicar pra gente, nosso querido Picolino? Aí? Aparentemente foi de base novamente, né? Mas vamos tocar o papo enquanto ele não volta, né, nosso querido Pelga? Vambora. Cara, isso é uma bagunça, né? Tem time lá do Sul, em várias outras, né, séries aí, outros campeonatos. Opa, do Brasil lá fora. Tá me Tá de ouvindo? volta. Agora sim, você caiu. Não é que eu caí, não. Eu tô ouvindo vocês normal, mas o que acontece? Quando eu saio pra ver o roteiro, meu microfone não pega. Então fica no aplicativo aí. Eu tava aqui falando muitas coisas interessantes com a parede. Então fica no aplicativo aí. Mas então, é difícil explicar a CBF, né? Na verdade, não só a CBF, todo o nosso futebol brasileiro, né? Até porque, como é que a gente vai explicar um país que a gente vive com um campeonato do regulamento carioca? Só começando por aí já fica difícil. Exatamente. Essa questão aí da paralisação seria uma boa, né? Se tivesse rolado aí para todos os campeonatos, né? Porque, como você falou, Belga, não tem só o Inter, o Juventude e o Grêmio na Série A, né? A gente tem aí outros times, tipo o Ipiranga na Série C, enfim, vários clubes do Sul, né? Nesse grande problema, né? Nessa grande crise que está ocorrendo lá no sul do país, né? No Rio Grande do Sul. E faltou um pouco de bom senso, né? Talvez as autoridades paralisarem todo o futebol brasileiro, né? Foi tudo, né? Faltou o tempo no qual, quando começar, quando parar, né? Na verdade, ainda não tem um momento para parar, já vão voltar com o campeonato. Faltou quais campeonatos paralisar, foi tudo errado. Exatamente. Me pareceu muito, né? Com a época da pandemia, né? Custaram para parar os jogos, quando pararam, né? Foi aquela bagunça até para retornar. Então, o futebol brasileiro ele vai ser essa eterna bagunça e a gente fica naquela expectativa toda a Copa do Mundo que chega, né, de ser hexa, né? Eu acho que está cada vez mais distante de realizar esse sonho aí do brasileiro, né, de ser novamente campeão do mundo, porque a gente começa pela base, né? Se a base
não tá bem regulamentada, não tá bem organizada, regaça o restante do projeto todo, né? Sim. Mas assim, teve jogo essa semana, não teve? Dos clubes mineiros, o Galo jogou. Então, acho que a gente pode começar por ele. Podemos, claro. E, assim, ele jogou, tava um início de trabalho muito bom, mas veio aí para essa segunda derrota seguida, né? E com muita sorte conseguiu se manter no Copa do Brasil, porque se tivesse um pouquinho mais de jogo, provavelmente teria tomado o segundo gol ali e se bobear até um terceiro, né? Porque foi um jogo onde o Sport foi muito superior e eu diria que foi até o pior jogo desde que o Milito estreou. E é o que a gente tá vendo, né? A gente vai até debater mais sobre esse assunto, que é uma mistura de fatores. Um pouco de falta de peças no elenco, porque teve a saída de peças fundamentais no meio-campo, na zaga. E também o time simplesmente não funcionou nesse dia. Vocês assistiram esse jogo? Como é que foi? Eu acredito que é exatamente essa parada aí que deu, né? Cortou o ritmo do time de jogos, né? E o time pega ritmo mesmo em jogo, não é em treino. Então, acho que deu essa cortada aí, o time deu uma esfriada, porque estava bem encaixado, bem montado. E jogou bem mal mesmo, jogou muito mal. Exatamente. Eu concordo aí com vocês também, eu acho que foi o pior jogo da era Milito, né? Eu acho que tem uma mistura de situações, né? Essa parada que prejudicou o time, né? O time que estava bem encaixadinho, mas também uma mistura também de falta de peças, né? Eu acho que fez assim, tá fazendo a diferença no Atlético, né? Eu acho que o Atlético, enquanto não tiver um banco mais fortalecido, ele não vai competir com as principais equipes, né? Palmeiras, Flamengo, talvez Botafogo e Bahia, que estão bem também, né? Estão com elencos mais encorpados. Então, acho que enquanto o Atlético não contratar peças de reposição, né? A gente sabe aí que o elenco titular do Atlético é muito bom, né? Muito bacana. Mas aí o time sai, né? O jogador que vem do banco de reservas, ele não tá no mesmo nível ali dos principais jogadores. E também tem um pouco também dos caras tirarem o pé, né? Eu acho que tanto na Libertadores, quando o Atlético perdeu pro Peñarol, o time já estava classificado, praticamente com a primeira posição do grupo garantida. E na Copa do Brasil, meio que tirou o pé, né? Achou que o Sport não iria oferecer tanta resistência igual ofereceu. Eu acho que o Sport, inclusive, eu até comentei com um conhecido meu, eu acho que o Sport ele vai brigar forte até o final para subir na Série B. E isso não é muito bom se não for campeão lá da competição, né? A gente sabe que tem o Santos e o América, que são as principais equipes, mas o Sport vem forte aí para poder voltar para a Série A depois de algumas temporadas na B, né? Eu concordo assim com tudo que você disse. Se a gente for olhar nessa situação, o Sport é um dos candidatos que quer subir na Série B, juntamente com o Santos e com o América, e aí pode entrar mais um time ali, né? A gente está falando, claro, em base de força do elenco, essas coisas, né, de jogo mesmo. Então, mas pode ter surpresa, né? Série B é sempre uma surpresa. Sim, mas assim, eu concordo com tudo que você disse, Matheus. Assim, eu acho que teve essa falta de atenção, até porque poupou o Hulk, né, o principal jogador do time, e já no primeiro jogo, onde o Galo ganhou o primeiro jogo de 2-0, poderia até ter feito mais, o Sport ofereceu muito perigo, foi o jogo onde o Galo teve mais dificuldade de jogar, porque o Sport é um ótimo time. Então, assim, foi um pouco de falta de interesse, um pouco talvez até de soberba, e a outra outra informação que você falou, que também concordo muito, é a falta de peça, né? Que o Galo perdeu aí um dos volantes principal, o Otávio, e simplesmente achou que, faltando peça, que foi a ideia genial da diretoria? Vamos vender o zagueiro titular. Foi pro jogo sem o zagueiro titular, porque vendeu ele. Exatamente. E essa venda do Gemerson, né, até é surpreendente, né? Porque por mais que tenha aquelas falhas técnicas, principalmente em clássico, né? Que a torcida acaba zoando, né? Aquela zoeira tradicional. O Gemerson na minha modesta avaliação, era o principal zagueiro do elenco ali, principalmente ali na era Filipão, e o Milito vinha usando muito ele também. Então, assim, foi de certa forma assim, uma negociação surpreendente, vamos assim dizer, né? Foi sim.
Então, Mas assim, é da forma rápida como ocorreu, né? Ele vinha se tornando um jogador incontestável, um jogador de referência do novo técnico, então, assim, foi tudo inexplicável. Agora tá para chegar aí o Alonso, né? Ele já se despediu do novo time, ainda não foi anunciado, mas deve ser anunciado muito em breve, já fechou com o Galo, mas vai precisar de mais peças, ainda precisa de muitas peças nesse time, precisa de jogadores reserva, jogadores titular, igual na própria lateral esquerda, tem o Arana, que é um ótimo lateral, mas não tem reserva. Se ele sair, não existe um lateral reserva, porque o reserva é o Rubens que tá lesionado. Então essa provavelmente vai ser a principal dificuldade do Galo na temporada, essa reposição. exatamente. E eu vejo tanto no Atlético quanto no Cruzeiro um saudosismo muito grande por atletas que fizeram história num passado recente, ou um passado mais longínquo, né? O Júnior Alonso, ele é um baita zagueiro, foi um dos principais representantes, principais atletas ali do triplete do Atlético em 2021. Retornou ali em 22 para 23, já numa rotatividade, né, numa rotação, melhor dizendo, mais baixa do que os outros zagueiros. E assim, você perde um zagueiro que é o Gemerson, se eu não me estiver enganado, acho que tem 28 anos, né? 28 anos para um zagueiro com mais de 32, é um zagueiro mais experiente e que não tem um poder de revenda lá na frente. Então talvez, esportivamente falando e financeiramente falando, não tenha sido uma troca tão inteligente da diretoria do Atlético, né? Então, igual você falou, Piccoli, eu acho que falta um lateral esquerdo reserva, falta um volante, um cabeça de área reserva, talvez ali uma opção melhor para as pontas, né? Você vê que o Milito resgatou o Vargas, mas o Vargas não é um ponteiro, ele é um segundo atacante. Às vezes ele pode fazer até às vezes ali de centroavante. Então precisa reforçar. Se o Atlético quer competir, quer lutar por títulos importantes esse ano, ele precisa melhorar, dar uma encorpada nesse elenco dele. Exatamente. Até porque o nosso calendário é longo, o Atlético está em várias competições, 3 competições, e tem a questão do nosso calendário, que é uma porcaria, né? E só corrigindo aqui, Marcos, o Gemerson tem 31 anos. Ótimo, e assim, o que você falou é bem interessante sobre o calendário, porque existe muita possibilidade dele estender ainda mais, né? E até o início de janeiro, porque devido às paralisações que ocorreu e também vai ter Copa América, então existe essa discussão dele estender ainda mais. Então tem que priorizar um campeonato, se for tentar jogar todos vai ficar sem nenhum, e vai ter que reforçar, mesmo que priorize um vai ter que reforçar, senão não consegue chegar até lá na frente. E a gente tira como base o próprio Hulk, né? O Hulk já não tem jogado todas as partidas. E é um cara que a gente sabe que é reconhecidamente um touro, né? Um boi muito forte, né? Então, assim, se um cara que já tem esse porte físico, né, avantajado, que já tá sofrendo com essa sequência, o desgaste, imagine jogadores que não têm o poderio físico igual o Hulk tem, né? Então, a gente fala aí que para estourar um jogador aí não vai demorar muito. Então não pode ficar com o elenco naquela conta do chá. O Atlético tá no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, gente. Então precisa reforçar o elenco aí, pensando na continuidade da temporada. Isso. Vamos falar de Cruzeiro? Sim, aproveitando até que a gente tá falando de reforço, né? Chegou reforço no Cruzeiro, né? O que vocês estão achando? Qual que é a expectativa? Grande reforço. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O impacto da negociação do Cássio é impressionante. É impressionante. A gente vê aí que a própria imprensa internacional tratou assim a semana toda, né, da chegada da pré-chegada e da chegada do Cássio aqui no Cruzeiro, né? E eu acho que foi bem impactante para quem torce pro Cruzeiro, né? Quem imaginaria lá em 2019, né, que o Fábio estaria no Fluminense agora em 24 e o Cássio no Cruzeiro? Uma mudança assustadora, né? Sim, e eu vou te falar rapidamente, né? Porque assim, eu como atleticano, a gente é clubista, eu não vou negar que eu sou atleticano, é impossível fazer isso. Eu como atleticano, vendo o Cruzeiro contratando o Cássio, talvez ele não esteja mais no auge dele, mas o que a gente passa é ver que aquele Cruzeiro que a gente tava rindo dele até uns 2 meses atrás acabou, né? Agora o Cruzeiro vai voltar a competir, vai voltar a tentar ganhar os títulos. Acabou aquele Cruzeiro mole que a gente tava vendo, né? Agora que pra vocês deve estar sendo incrível, né? Era um Cruzeiro muito, muito pragmático, né? Muito moroso, né? Até na saída do Rafael Cabral, ele disse que, na coletiva lá de apresentação dele no Grêmio, que
o Cruzeiro basicamente não estava projetando grandes conquistas, né? Então acho que faltava, se administrativamente com o Ronaldo estava muito bem, estava muito encaixadinho, esportivamente o time estava muito fraco. Muito fraco. Você via que os próprios jogadores não estavam comprando o boi da administração, né? Porque os caras andando em campo, sem um incentivo ali para poder jogar. Então acho que agora, né, com a chegada do Pedrinho, com o aporte financeiro que o Cruzeiro precisa, gente. O elenco do Cruzeiro não é um elenco ruim, mas precisa de reposição. A gente está falando aí do Atlético, que precisa de peças, o Cruzeiro precisa de um volume maior de peças, claro. Mas eu acho que o Cruzeiro carece principalmente ali de peças ali no meio de campo, né? O meio de campo do Cruzeiro, a gente tem hoje aí o Romero, o primeiro volante, mas não tem um volante reserva. Tem o Lucas Silva, que joga de segundo volante, mas na verdade ele é um meia, né? Tem mais característica de meia. E aí a gente olha para o banco de reservas, vem o equatoriano lá, o Cifuentes, que não, tipo assim, não acrescentou em absolutamente nada até agora, a bem da verdade. Eu acho que realmente precisa dar um impacto maior naquele meio de campo do Cruzeiro, mais peças criativas para acompanhar o Matheus Pereira, que é o craque do time. Então acho que agora a tendência é melhorar, né, Daniel? Conta aí pra gente quais as próximas novidades que o Cruzeiro pode ter em termos de contratações. Manda bala aí. O Cruzeiro aparentemente está vindo bem forte nessa janela de transferência aí do meio do ano, né? Igual a gente já falou, já chegou o Cássio. O Cruzeiro entrou em contato com vários jogadores, parece que muita gente falou que o Cruzeiro estava atirando para qualquer lado, né? Como se fosse desesperado, mas eu acredito que tem que correr contra o tempo mesmo, né? Para poder contratar as peças que o time está precisando, né? Saiu essa semana aí notícia de que Gabigol, provavelmente o Cruzeiro tentou entrar em contato com o Gabigol, com o Arthur Cabral, que está na Europa. Tem mais algum jogador, Matheus, por enquanto? Os últimos rumores, né, que apareceram aí na imprensa, né, principalmente aí, até dar os créditos, que é bem legal, né, pro setorista do Cruzeiro, o principal setorista que o Cruzeiro tem, na verdade, né, o Samuel Venâncio. Ele deu aí uma notícia aí na quinta-feira, né, do atacante Júnior Santos, do Botafogo, né, uma proposta de 5 milhões de euros pro atacante do Botafogo. Eu acho ele um ótimo atleta. Ele apareceu muito bem no Botafogo no ano passado, jogando de ponta direita, né? Sempre muito forte, muito rápido, muito habilidoso, né? E agora ele tem aparecido mais nessa temporada aí com o novo técnico lá, o português, que eu não me lembro o nome do técnico, né? Também não interessa também Botafogo, que a gente aqui é clubista, né? Então, a gente tá em Minas Gerais, então que se dane o Botafogo. Já estamos deixando aqui o lado clubista falar um pouco mais alto agora, né? Mas enfim, agora tá liberado. Tá liberado. E o Cruzeiro também parece que está em contato com o Michael, né? Exatamente. O Michael é um belo reforço, viu? Do time do Matheus Pereira, né? E parece que não tem nenhuma negociação certa lá. Ele de renovação, né? Parece que ele vai ficar ali. E sobre o Gabigol, sobre rumores que surgiram do Gabigol, vocês acham que vai pra frente essa provável chegada do Gabigol ao Cruzeiro? Porque ele tá acabando o contrato, né? Ele pode já negociar com qualquer time. E o clima lá no Flamengo não tá bom. Vocês acham que ele pode estar pintando no Cruzeiro ou zero chance? Eu não sei, eu acredito que vai depender do próprio jogador. Se ele quer dar a volta por cima lá na situação que ele se encontra, porque ele é um dos maiores ídolos dos últimos tempos aí do Flamengo. Então, eu acredito que eu acho que vai depender muito da negociação dele com o time mesmo, com o clube. Se ele vai querer voltar ou se o clube vai querer contar com ele, né? Eu acho que envolve muita coisa. Eu particularmente acho que o ciclo do Gabigol no Flamengo acabou, eu assim, particularmente. Ele fez o que poderia fazer pro clube, né? Eu acho que o clube também fez muito por ele, né? Vai sair de lá muito provavelmente no final da temporada com o status de um dos maiores ídolos da história do clube. Então não acho que ele vai permanecer no Flamengo, não. Eu acho que não sai agora. Dessa forma. Exatamente, eu acho que ele sai no final do ano. E não vejo que o Cruzeiro seria um time que ele escolheria jogar, não. Me surpreenderia, inclusive, se ele viesse para cá.
né? A gente tem visto aí as polêmicas aí que ele tem se envolvido, né? Desde o início do ano aí com o Corinthians, né? Então, muito se fala que ele torce pro Corinthians, né? Desde moleque. Então, eu não sei dizer, né? Até porque no começo do ano ele foi especulado no Corinthians, né? Então, eu não sei se de fato ele viria para cá. Eu acredito mais que se ele for sair de fato do Flamengo, ele vá pro Corinthians, né? Então, assim, que seja feliz lá também, né? Convenhamos. Acho que pro jogador, assim, é claro que ele provavelmente vai fazer nada do que a gente fala aqui, né? Mas acho que pro jogador, talvez, nesse momento, seria até bom tentar sair, né? Fazer uma graninha ali no mercado asiático e depois voltar, né? Mas provavelmente não vai ser a escolha dele. Exatamente, mas eu acho que ele, nesse momento, ele tá muito acomodado no Flamengo também, né? Então ele sabe que ele não vai... difícil ele ficar no Flamengo. Exato, ele tá acomodado, eu vejo ele muito acomodado. Ele sabe que não vai ganhar a posição do Pedro, que pra mim, até um jogador mais completo do que o Gabigol, né? Então, e o cara tá metendo gol adoidado, né? Deve ter quase uns 30 gols já no ano, na metade de 2024. Então ele sabe que não vai... Pois é, eu acho que ele não vai... Ele tá acomodado lá. E aí começa a ter esses rumores, essas polêmicas, envolvendo também a presidência do clube. Então acho que no final do ano ele sai, mas eu não vejo o Cruzeiro ou outro time, né? Especulou ele aí no Bahia, no Atlético Paranaense, no Grêmio. Ele vai... Eu acho que ele vai pro Corinthians, assim, é uma opinião. Também acho difícil ser outro caminho. Mas falando assim do Cruzeiro ainda, vocês viram o comercial da Adidas que tá dando o que falar? O que vocês acharam? Assim, só para situar o público, né, que tá ouvindo o nosso programa e que talvez não tenha visto, o Galo lançou agora, nessa semana, né, mais detalhadamente na sexta-feira, a nova camisa 2 do time, que é toda branca, e fez um anúncio, né? Fez um anúncio em vídeo. E nisso teve várias referências provocativas ao rival, né? Ao Cruzeiro. E uma delas que ficou mais em destaque, talvez ali um reloginho ali com um 9-2 e também um balde de pipoca. É claro que, assim, são referências bem assim, escondidas, referências mesmo. Não tem nada claro. Mas, assim, alguns torcedores ficaram chateados porque não é a primeira vez que a Adidas faz algo assim, né? E pode ter sido o clube marketing do Galo que fez, ok. Mas ainda leva o nome da Adidas, que é a fornecedora dos dois times. E lembrando que lá em 2020, 2022, se não me engano, a Adidas já fez um anúncio falando que a camisa do maior de Minas, anunciando a camisa do Galo, que na época já era fornecedora do Atlético do Cruzeiro. O que não fica de bom tom, né? O que vocês viram? O que vocês acharam? Olha, eu tava até comentando ontem com um amigo meu, ele também é da comunicação, assim como nós, né? Nós três. Ele falava que, e ele é um atleticano também, né? Assim como você, Piccoli, ele disse que o Adidas e o marketing do Atlético, eles trabalham em comunhão, né, vamos assim dizer. O Daniel pode até explicar melhor, porque ele sendo de publicidade, talvez ele consiga ser mais claro com relação a isso. Então, trabalha-se o marketing da empresa, no caso, né, o cliente que é o Atlético, e a empresa tá entrando nesse projeto, né? A gente seria falando do ponto de vista do marketing do Atlético, né, da imagem do Atlético, foi uma provocação, um vídeo, né, um teaser, né, bem legal, né? Então, que faz um grande sucesso. Mas talvez para a empresa não, né? Embora a gente saiba que a Adidas, né, ela trabalha aí com o Cruzeiro, mas trabalha com um grupo diferente, né? Aí junto com o marketing do Cruzeiro. Então a grande empresa com as suas subdivisões, vamos assim dizer, que atendem vários clientes. Tá? Talvez no macro aí, né, a possibilidade de perder um clube da grandeza do Cruzeiro, né, a torcida que compra muitos produtos da Adidas, não tenha sido muito inteligente da parte da empresa, né? Então, assim, polêmicas à parte, eu acho que, assim, o Cruzeiro, eu como cruzeirense, eu falaria o seguinte, ó, a partir do ano que vem a gente procura outra fornecedora de material esportivo, ou então, já que o contrato se encerra em 25, né, fecha ali a parceria e vai procurar uma empresa que trabalhe de forma mais exclusiva, né, pensando ali no clube, pensando mais no torcedor, e deixa essas polêmicas aí de Adidas e Atlético de lado. Exatamente. Você até falou aí de exclusividade. A Adidas não tem exclusividade nenhuma nos uniformes, né?
Essa é a maior questão aí que todo torcedor cruzeirense, atleticano, né, comenta, né? Teve aquela questão da camisa dos goleiros, que foi igual, né? Aí Também fizeram teve a mudar cor a cor, né, da camisa do Everson. Também teve a consciência negra, que foi igual de terrível. Exatamente, teve aquela camisa, eu achei ridícula também. Então a Adidas parece que ela não liga muito para isso, não. Então eu acredito que mais para frente aí o Cruzeiro deve sair da Adidas, não sei o que pode acontecer, não. Mas o torcedor mesmo, falando com o torcedor não fica satisfeito, não, com essa situação. E assim, você que é talvez mais experiente para falar disso com a gente, né? Porque você, além de cruzeirense, tá nessa área do marketing publicitário e fica... O que você achou no geral do vídeo? Acho que pega muito mal para a marca, né? Pega muito mal para a marca, até porque a marca ela não vende só a camisa do clube, ela vende outros produtos. Ela vende tênis, ela vende camisa normal, ela vende mochila, vende tudo. E ela pode perder muito cliente com isso, né? Puxando para um lado só. Uma marca dessa grandeza tem que abraçar todo mundo, né? E se ela tem como cliente os dois, ela tem que fazer certo com os dois, né? Mesmo tendo essa divisão de atendimento, vamos assim dizer, né? Uma grande empresa, né, tem as suas subdivisões para atender vários clientes no mundo inteiro. Tem que ter um trabalho mais assim inteligente nesse aspecto para não perder, não somente o clube em si, né, mas para não perder o cliente que é potencial para comprar outros produtos, né? Eu acho que de fato foi um pouco inteligente da parte da Adidas, né? Trabalhar dessa forma. E ela tá conseguindo desagradar todo mundo no fim das contas, né? Porque, assim, primeiro que ela desagradou os cruzeirenses, obviamente, né? Com esse trailer, esse anúncio, né? Os atleticanos não gostam muito da camisa que a Adidas faz. Ela é, assim, completamente genérica, né? Assim, muita gente tem saudade da Lecoq, que tinha camisas com muito mais identidade. E teve até flamenguista incomodado, vocês acreditam? Eu vi muito flamenguista incomodado, porque simplesmente dá a palavra manto no anúncio, porque diz que o manto é patenteado para a torcida do Flamengo. E é isso, tá todo mundo indignado com a Adidas. Exatamente, a gente pega como parâmetros aí também, de anos atrás, né, de outras equipes que ou rescindiram ou não renovaram o contrato, né, o São Paulo mesmo no ano passado saiu e foi para New Balance, o Palmeiras há alguns anos atrás abandonou parceria com a Adidas e foi para a Puma, né? Então, são clubes muito tradicionais no futebol brasileiro que não tem o devido cuidado dessas grandes fornecedoras, né? Tanto que a Nike, por exemplo, só patrocina o Corinthians e esse ano fez assim uniformes horríveis para o Corinthians, né? Essas empresas têm muito... Eu estava vendo essa semana o jogo do Corinthians, uma camisa que é branca, ela vai ficando escura. Exatamente, é um degradê, né? Ficou muito feio. Pela marca, né, ter muito clube debaixo do guarda-chuva dela, acaba que perde essa particularidade de tratar com mais carinho, né? Quando é uma marca que talvez tem menos clubes que ela cuida, ela tem um cuidado maior na hora de fazer os materiais, fazer uma campanha, tudo esse detalhe, assim. Exatamente. Qual que é a próxima pauta aí, meus queridos? Nosso querido Vasco perdeu na verdade, qual que é a nossa rede social mesmo, Matheus? Vamos lembrar a galera para eles estarem seguindo a gente, claro, até porque lá vão interagir com a gente, né? Ver os episódios quando saírem, poder mandar as perguntas. Exatamente. É nosso @ clubista, né? Então no Instagram, vocês podem seguir a gente aí. Exatamente, canal Clubistas. A gente pode até pensar, né, Clubistas, né, uma vez que a gente tá agora aqui no podcast, né, do Spotify. Tem que ver se o @ tá liberado, né? Exatamente, né? Exatamente. E patrocina nós, hein, Spotify. Quem dera, esse aí vai ser um pouquinho difícil, mas a gente tá aberto a patrocínio se tiver outros. Exatamente. Então, padarias, supermercados, sacolões, postos de gasolina, postos de saúde também, zoeira. Podem patrocinar a gente. Casa de aposta. Esse aí tem a roda, hein? Só esse jogar pra roda assim caiu. A gente só não pode contratar laranja aí pra poder usar o nosso nome aí com casas de apostas, né? Aí vai arregaçar todo mundo. Dependendo do valor, não, mentira, deixa pra lá. Mas assim, falando da nossa próxima pauta que você perguntou, Matheus, eu acho que a gente pode falar sobre o jogo de ontem, né?
Exatamente. Ô, Daniel, você quer falar alguma coisa aí? Eu não. Ah, então tá bom. Então a gente toca o barco daqui, né? Vambora, então. Vambora. Ontem o jogo do América no Independência, né? O Coelho ganhou do Santos aí de 2-1. Jogo aí valendo a vice-liderança pro América. O América empatou em pontos com o Santos, né? O Santos tem vantagem ali nos critérios de desempate, né? E a polêmica da vez, né? Foi o primeiro gol aí do América, né? Do Renato Marques, né? Após uma lesão aí do goleiro João Paulo. Lesão até feia, né? Do jogador aí do Santos. Queria saber de vocês. Pela gravidade e feia por como foi, né? Exatamente. Quero saber de vocês aí. O que vocês acharam aí? Até para contextualizar quem tá ouvindo a gente aí. Foi um lance onde o goleiro do Santos foi tentar dar um drible no atacante do América. Ele conseguiu driblar o atacante do América, mas na sequência do lance ele machucou. E o atacante do América, num milésimo de segundo ali, teve de pensar rápido, acabou tocando a bola pro gol, né? E criou-se aquela polêmica toda de falta de fair play aí do jogador do América, embora não fosse nada ilegal no lance, né? Pico ali, Daniel. E só pra acrescentar, o jogador do América, o Juninho, ele, na entrevista, ele saiu, né, no intervalo do primeiro tempo, deu uma entrevista falando que ele achou errado, que, claro, que na hora o jogador tem milésimo de segundo, ele faz o que, primeiro coisa que vem na cabeça, mas depois eles pensaram, acharam que foi uma atitude errada do América, voltou pro segundo tempo, o Santos empatou, e depois o Juninho fez o gol, desempatou o jogo, ficou 2-1. Exatamente. E até acrescentando também o Ale, né, o meia do América, no final do jogo também deu uma entrevista bem forte, né, falando que o atleta do América ele não pode ser crucificado, né, até porque os jogadores do Santos estavam fazendo cera também ao longo do jogo, né, no lance do gol de empate do Santos mesmo, teve a lesão de um outro jogador do Santos, né, e aí eles seguiram o lance, fizeram o gol, e os jogadores do América também ficaram bem irritados com a situação. Então, assim, foram polêmicas, né, Daniel? O que você acha dessa situação aí? Ah, cara, eu acredito que na hora ali o jogador, igual o André explicou, o jogador não tem muito tempo para pensar, e tava no momento ali que o goleiro ele tentou dar um drible, parece, no jogador do América, e acabou caindo. Eu mesmo, na hora que eu tava vendo o jogo, eu pensei que ele tava dando um migué ali só porque ele perdeu a bola e caiu, né? Porque os nossos goleiros aqui, parece que tudo eles fazem cera, qualquer defesinha é cera. Então eu acreditei ali na hora também, como jogador, eu também teria feito gol, eu não teria entendido muito bem a situação, entendeu? E assim, pra mim, isso é mais um exemplo da péssima arbitragem brasileira, né? Porque eles reclamam de falta de fair play, mas já tem um tempo que o fair play, ele foi alterado, né? Não tem mais essa do jogador parar. O próprio juiz que tem que parar, o próprio árbitro tem que parar a partida. E a orientação que eles têm é de, quando algo com o goleiro, qualquer coisa com o goleiro, é prioridade parar a partida. Ele tinha que ter, se ele viu aquilo, né, o juiz estava próximo do lance, ele tinha que ter parado no primeiro momento. Ele não parou, não tem que culpar o jogador que fez o gol. Até porque, na origem desse lance, né, que teve essa lesão, teve uma falta discutível também, que ele não deu. Então, assim, tudo, pra mim, tudo volta ao assunto de quanto a arbitragem é ruim mesmo. Exatamente, e especialmente ontem, né, o árbitro que estava na partida, me corrijam aí se eu estiver errado, o Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros mais questionados aí no cenário aí do futebol brasileiro, né, inclusive fez uma arbitragem bizarra dias antes, né, entre Vasco e Fortaleza na Copa do Brasil, muito perdido dentro de campo, deu um pênalti pro Fortaleza assim, no final do jogo, bizarro, a bola, o atacante entrou na área, foi finalizar, pegou na perna do zagueiro do Vasco, e aí ele deu pênalti, depois voltou atrás. No lance que originou o segundo gol do Fortaleza também, ele tinha dado um impedimento, assim, que claramente não tinha sido impedimento. Aí depois o VAR falou que não era impedimento, e aí passou a informação para o campo, e ele ficou perdido, não sabia se anulava, se não anulava o gol. Então, tipo assim, é um árbitro que, inclusive, tá aí no balaio, né, de gato aí, para fazer o sorteio para ser um dos árbitros brasileiros na Copa América, né? Então, além dele, temos aí a Edna Alves e o Rafael Claus, que são outros árbitros também bem questionados aí, bem questionáveis, né, melhor dizendo, aí no futebol brasileiro.
Então, assim, a arbitragem é bem bizarra aqui no Brasil. É difícil achar uma, na verdade, um que salva no meio disso tudo. Eu acho que o árbitro mais, assim, que não é que não seja questionável, mas eu particularmente eu gosto do modo que ele apita, é o Luiz Flávio de Oliveira, que é o irmão do Paulo César de Oliveira, né, que aí virou até comentarista da Globo, né? Então, assim, eu acho que é o melhor, que ele se posiciona bem, consegue ter um controle melhor das partidas, então eu acho que ele consegue aplicar com mais rigor a regra, né? Eu acho que a arbitragem brasileira, enquanto não se profissionalizar, a gente vai continuar vendo essas cenas bizarras que a gente tem visto. É muito amadorismo. Exatamente. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Bela? Alô? Me ouvindo? Eu acho que caiu a chamada dele. Ih, rapaz. Mas aí Então, bora lá. A gente vai tocando. Ele tá conectado ainda. Daqui a pouquinho aí, o sinal aí do nosso querido belga vai ser reposto. Ele volta aqui para tocar o barco com a gente. Qual que é a próxima pauta aí, meu querido Piccoli? Eu acho que a gente já passou por todos os times de Minas, né? Tudo que tem, pelo menos no momento, para falar deles. E a gente tem alguns destaques, né? Dos times que disputam o nosso querido Brasileirão. E eu acho que um dos principais destaques da semana foi o Vasco, né? Você acompanhou o andamento da nossa SAF do Vasco? Olha, inclusive eu achei assim surpreendente, né? O que aconteceu. Abriu um precedente muito, muito perigoso, inclusive, com relação à insegurança das SAFs, né? Eu acho que se Assim, rapidinho, antes de mais nada, vamos situar pra galera, né? Tudo ocorrido. Você quer explicar? Bora lá. A 777 Partners, né? Que era o grupo que estava administrando ali o Vasco. A associação entrou com uma ação na justiça, né? Pedindo o afastamento da empresa, né? E aí a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar, voltando aí a posse do Vasco à associação, né? Então, através do presidente Pedrinho, ex-jogador, ex-comentarista, o Vasco hoje está aí com a associação administrando o futebol do clube novamente, né? Então, eu acho que... E não é a primeira vez que eles vão para a justiça, né? Porque um tempo atrás o Vasco tinha levado a 77 para a justiça para poder receber o dinheiro que estava atrasado de uma das partes que eles estavam precisando pagar da compra do Vasco. E, como você disse, né, abre um precedente. Como é que você estava falando? Porque eu acabei te interrompendo. Não, então, abre um precedente muito perigoso, né? Traz uma insegurança nos empresários que querem investir no futebol brasileiro, né? Querem comprar as ações aí dos clubes, né? Então, acho que é perigoso demais. Eu acho que a associação do Vasco, ela de certa forma, ela não estava errada, porque é uma empresa que está sendo investigada fora do Brasil, né? Por fraudes, né? Enfim, talvez eles tenham se resguardado, mas a gente bem sabe, né? A associação do Vasco, né? A política do Vasco é uma coisa bizarra, né? Uma coisa que as grandes figuras ali, os grandes dirigentes, né? O Conselho Deliberativo do Vasco tem uma briga que eu acho que aparentemente, né, vai ser eterna, né? Nem o vascaíno menos otimista, o mais otimista, ele imagina um cenário de mudança na política do clube daqui adiante, né? Depois desse outro episódio, né? Tirando aí a empresa, né? A 777 Partners, né? 777. É o que reflete até no campo, né? Porque a gente vê todo ano a briga do Vasco para continuar na Série A. E quem sofre com isso é o coitado do torcedor vascaíno, né? Que a cada vez mais, né? Vai sofrendo, né? Vai sendo flagelado aí por conta dessas má administrações aí do Vasco. E assim, eu não tenho mais aquela coisa como torcedor de zoar o Vasco, mas perder a graça. Dá dó, na verdade, de ver a situação que o clube se encontra, a bem da verdade. Demais. O nosso belga voltou aí? Tô de volta, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo. Tá ótimo. Você conseguiu acompanhar a nossa conversa sobre o Vasco? Você tá a par do que tá acontecendo? Não, entrei no meio da conversa, não entendi nada. Então. Pode seguir. Então, Belga, o Vasco simplesmente retomou a posse da sua SAF, né? A 77 perdeu a posse da SAF do Vasco, porque de novo tá dando calote, digamos assim, para ser mais resumido. E assim, não é o primeiro
primeiro grande novidade de SAF que a gente tem esse ano, né? Porque também tivemos o Cruzeiro, apesar de não ser um calote, tivemos a primeira revenda de SAF esse ano. Vocês acham que depois, talvez no final desse ano, início do ano que vem, vai ter alguma mudança na lei de SAF aqui no Brasil? Pode falar, Matheus. Pode falar, só pode começar aí, tranquilo. Não, eu acho que essa questão da SAF é muito complicado, né? Igual a gente comentou aqui, a SAF do Cruzeiro, igual o Matheus falou, o comando do Ronaldo era muito bom, né? De questão de diretoria, assim, mas em questão de futebol mesmo, né? Do que se espera de um clube desse tamanho, não era correspondido. Então, tem uma questão aí da SAF que muita torcida não gosta mesmo, né? Mas eu acho que, assim, em alguns clubes é essencial, igual foi essencial no Cruzeiro, essa situação, né? De ter que ter uma SAF e tal, para poder reorganizar, porque do jeito que estava, ia afundar cada vez mais. Então, o Vasco se encontrava numa situação muito ruim também. Aí eu não sei o que pode acontecer, cara, em relação a isso. O que você acha, Matheus? Eu acho que, assim, juridicamente falando, né, embora não entenda porcaria nenhuma de direito... O único que fez direito aqui é o belga, né? Exatamente, 2 períodos, ele pode falar melhor. Como nada. Eu ficava mais no bar do que... Não, na comunicação a gente não fazia o mesmo, né? Mas... Só em dia de jogo, né? E assim, tinha jogo terça, quarta, quinta e sexta, então a gente... Aí é culpa da CBF, que fez um calendário avacalhado. Mas assim, eu acho que com essa situação da SAF do Vasco, abre um precedente de análise, talvez de melhoria do cenário jurídico, né, das leis voltadas para a sociedade anônima do futebol, né? A gente sabe que foi planejada assim em pouco tempo, né? Foi executada e aprovada pelo Senado Federal, enfim, de uma forma muito abrupta e rápida, né? Talvez até para salvar os clubes que já estavam numa situação praticamente de falência, né? Como Cruzeiro, Botafogo, Vasco e outros mais aí. Perdão? O próprio Galo, com a dívida bater em 2 bilhões. Exatamente. Então, assim, os clubes, eles têm um precedente maior junto à União, né? Então, para não... O governo federal também, para não sofrer um calote gigantesco, né? De dívidas milionárias, muitas vezes bilionárias dos clubes, veio com essa ideia da sociedade anônima do futebol. Então, eu acho que a tendência é melhorar aí as cláusulas, aí, vamos assim dizer, da parte jurídica. Eu acho que as SAFs, elas não acabam no país. Eu acho que outros clubes tendem a entrar nesse processo aí de SAF, né? Essa revenda, inclusive, do Cruzeiro, como a gente vinha dizendo aí no início do podcast, do episódio de hoje, acho que foi muito benéfico, né? O Cruzeiro se organizou administrativamente, né? Você vê que as tocas da Raposa estão bem melhores, né? Em termos de estrutura. Você vê o futebol feminino sendo absolutamente valorizado, tanto que a craque do time, né? A Bianca Brasil, tá na seleção brasileira, jogadoraça, inclusive. Então a gente vê aí um investimento na parte administrativa, né? O cuidado ali principalmente com a base também. E agora vem o Pedrinho, né, o Pedro Lourenço, para poder investir de fato na parte esportiva, né? Tanto que na coletiva de despedida, né, passagem de bastão, né, do Ronaldo para o Pedrinho, eles falavam, né, que o Ronaldo não teria o aporte financeiro para poder dar ao Cruzeiro naquele momento. Ele saiu também numa situação onde ele viu também que se ele ficasse mais tempo ele iria sofrer prejuízos, né? Então eu acho que agora a tendência, principalmente do Cruzeiro, vai ter uma alavancada na parte esportiva. O Atlético, a gente sabe que o Rubens Menin é o principal dono, né? Mas tem uns outros 3 R's, né? Então é um momento também de reestruturação do próprio clube. Botafogo com o Textor, o Bahia com o Grupo City. Então a gente vê aí o futebol brasileiro andando, até mesmo com outros clubes, com outros empresários fortes aí, administrando os clubes. Eu acho que... do Vasco, eu li uma notícia agora há pouco que o Coutinho, né, já rescindiu seu contrato com o time da Arábia.
E o Vasco, e aparentemente o Vasco já está negociando com o Aston Villa, né, o retorno aí do jogador. Sim, deve se demorar a ser anunciado aqui, não. E o Felipe Coutinho tá novo ainda, né? 31 vai anos. dar muito trabalho aí. Coutinho e Payet no meio, hein? Que categoria. Meu Deus, vai ser um time absurdo, pelo menos o ataque, né? Mas assim, sobre a SAFs, eu assim, desde o início eu já era dessa opinião, né? O time vai virar SAF, não é nem pra ser campeão, ele vai ter que virar SAF pra se manter na Série A, pra conseguir competir com os outros, porque agora tá no começo, né? Mas talvez daqui uns 2-3 anos, quem não for SAF não vai ter como competir. E eu acho que vale a pena a gente acompanhar o jurídico, porque eu acho que sim, vai ter mudanças, não sei até o quão impactantes serão, mas acho que vai ter mudanças sim, que a gente pode estar acompanhando. Exatamente. Mas mudando de assunto, saindo ainda no Rio, mas mudando pro Flamengo, a gente falou rapidamente, mas vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto sobre o nosso querido Gabigol. Vocês acompanharam essa semana, talvez para situar melhor quem tá ouvindo e não acompanhou, que a situação ficou ruim pra ele lá no Flamengo depois que ele foi flagrado com o uniforme do Corinthians, né? Uma camisa do Corinthians. Assim, ele tava em casa, ele tem o direito, mas fica esquisito, né? Eu particularmente achei um pouco antiético, né? Porque assim, faltou um pouquinho de respeito ali com a torcida do Flamengo, com o clube, né? Onde ele é ídolo. A gente sabe aí que ele foi também vítima aí, talvez, de uma pessoa maldosa, né, mal intencionada, que estava na casa dele também para poder tirar foto e julgar nas redes sociais. A gente não sabe se foi de propósito, se foi com intenção de prejudicar o Gabigol ou para valorizar, de repente, aí uma ida para o Corinthians. Então, assim, eu acho que o Gabigol precisa colocar a cabeça no lugar, né? Um ótimo jogador, ótimo histórico, números incríveis, artilheiro de Libertadores, metendo gol em finais de Libertadores. Então acho que ele precisa colocar a cabeça no lugar para seguir a carreira dele normalmente, igual ele estava atuando até no ano passado. Bela? Pode continuar, hein? Já falei do Gabigol, mas... A gente acabou adiantando bastante sobre esse assunto, né? Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada. Não, mas não tem mais nada pra falar dele. Realmente, a gente já adiantou bastante. É basicamente isso aí. Trair o torcedor, né, do Flamengo. Ficou sem clima. Por mais que ele esteja na casa dele, ele não sabe. Eu acho que é antiético mesmo. Faltou cuidado, né? Então acho que a gente pode já ir pro próximo time nosso, né? Que é outro que andou pulando a cerca. Esse aí foi o nosso querido Abel Braga. Vocês viram que ele pulou a cerca. Nesse caso, trocou o pré-contrato. Ferreira, né? Oi? Abel Ferreira. Abel Braga. Abel Ferreira. Abel Braga nesse momento lá na casa dele do Rio de Janeiro tomando vinho. Maluco, se você não fala, eu não ia nem perceber o que eu falei. Abel Braga, né, o pensamento. O Abel Ferreira. O Abel Braga nesse momento lá no Rio de Janeiro vendo qualquer jogo lá na casa dele tomando vinho, vem golzinho cagado. Eu lembrei da figurinha. Oh, meu Deus do céu. Não é português também, pelo amor de Deus, não podia ter outro nome, não. Mas nosso querido Abel Ferreira, o cara que tem um pacto aí, ele assinou um pré-contrato e simplesmente fingiu que nada existiu e renovou com o Palmeiras. E agora ele e a Leila estão apertados para pagar uma multa milionária na casa aí de próximos 40 milhões. Vocês acompanharam essa novela aí? Acompanhei, sim, e eu acho que assim, ele foi... A gente tá falando sobre ética, né? Eu acho que ele foi antiético também. Alô? Eu tô te ouvindo, é o Belga que caiu de novo. Eita. Assim como o Cruzeiro, ele tá caindo demais. Mas enfim. E olha que eu sou cruzeirense, tá, gente? Então, eu acho que ele foi antiético também, né? Ele assinou um pré-contrato, né? Que tem validade jurídica, né? E iria para a Arábia, mas muito provavelmente o Palmeiras ofereceu mais grana para ele. Ele permaneceu no Palmeiras. E assim, a gente já viu vários casos aí no futebol nacional, mundial, onde o cara assina um pré-contrato. E aí, na hora de ir para poder de fato assinar o contrato, ele simplesmente taca o foda-se e fala assim: não vou mais. Então, acho que. Justo, né? Justo ele ter sido processado por esse clube. Eu acho que enquanto os treinadores e os jogadores não doerem no bolso deles, eles não vão trocar essa postura aí amadora também e antiética que em muitos momentos eles têm, né?
Eu acho que nem vai ser agora que vai doer no bolso dele, né? Porque, ao que parece, a Leila vai arcar com essa multa. Porque eles estão falando que vai dividir meio a meio, que eles estão conversando, vendo como é que vai fazer, mas parece que vai cair tudo pra ela, né? E assim, e ela tá assumindo esse BO, né? Essa situação aí, porque sabe que eles são. O Palmeiras é responsável por isso, né? Então a gente sabe que, para não pesar a relação entre eles lá, né? A diretoria do Palmeiras e o Abel Ferreira, eles assumem esse BO dele aí, né? Exatamente, mas infelizmente ele continua aqui no Brasil e a gente vai ter que aguentar essa pérola aí, né? E não. acho que nosso belga voltou de novo. Tô de volta, Tá indo e voltando, é o nosso Vasco aqui. Oi? Como é que é? Seria o. Alô, tá me ouvindo? Oi. Cortou o áudio do Matheus. Agora que caiu. Na verdade, não. A tela do meu telefone aqui apagou nesse momento, mas estou de volta. Maravilha, então. E qual que é a nossa próxima pauta? Qual que é a nossa próxima pauta? Mesmo? Olha, nesse momento, eu sem abrir o WhatsApp, eu não faço a menor ideia de qual que é a próxima pauta. Vamos falar do Eu vou dar uma olhada. Oi? Coutinho. Situação do Coutinho. Boa. Coutinho? Boa. Tá. Vamos lá. Verdade, do Paquetá. O Belga hoje tá demais, hein? Ele tá, nossa senhora, maluco. Eu acho que eu quero fazer essa função de estar completamente alterado. Ele tá no meu lugar dessa vez. Exatamente. E assim, a gente não sabe os fins, né? A gente não sabe os fins de como que ele tá alterado, né? Mas enfim. Exatamente. Mas, e o Paquetá? Como é que tá a situação dele, então? O Paquetá teve essa situação aí, né, de envolvimento com a aposta esportiva. Eu tava até lendo sobre esse assunto, né? Só para antenar vocês aqui, tá tendo investigação, né? Ele tá sob investigação e pode tomar aí até 10 anos, né? Fora do esporte, ou provavelmente para sempre, né? Eu tava até lendo sobre essa situação do Paquetá. O que aconteceu? A própria patrocinadora do clube que ele joga, o West Ham, que é a Betway, ela que denunciou o Que isso? caso. Ela que denunciou o caso. Então, o que acontece? Ela pode denunciar essas casas de aposta, elas têm muita gente trabalhando dentro, tem muita tecnologia, então eles sabem até de onde que vem a aposta. E o que acontece? Pelo que eles estão investigando e estão tirando a conclusão, é que o Paquetá provavelmente prejudicou mesmo, né, o clube, a casa de aposta, nessa situação, porque me parece que a aposta era para ele tomar cartão. Então, acho que algumas pessoas apostaram que ele ia tomar cartão em alguns jogos e eles analisaram, provavelmente ele estava forçando mesmo o cartão nesses jogos. E foram investigar de onde que estavam vindo essas apostas. As apostas estavam vindo da ilha de Paquetá, que é onde ele nasceu. Então, eles estão investigando para ver se é algum parente dele ou alguma pessoa ligada à família dele ou próxima a ele. Então, essa situação do Paquetá é bem delicada, cara, bem delicada e provavelmente aí eu acho que se for comprovado mesmo, ele vai ter que ser desconvocado da Copa América, vai tomar esse banho, mas vamos aguardar os próximos capítulos, mas a situação é muito delicada. Olha, Matheus. E é uma pena, né? Porque é um jogador, de classe, de Europa mesmo. E é um jogador que assim, tá perdendo. Olha, Matheus, depois do surto do nosso belga, eu fiquei impressionado com essa bela cobertura que ele fez. Muito completa. Parabéns. Sim. Tá de parabéns, fez o nosso papel de jornalista. Sim, sensacional. Mas assim, eu achei que tinha estourado a bolha, né? Pelo menos tinha chegado no ápice lá no finalzinho do ano passado, início desse ano, esse esquema de aposta, mas parece que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, hein? Porque, cara, essa situação do Paquetá, eu ia falar Patecar, mas essa situação do Paquetá, nossa, cara, eu acho que ele não vai conseguir escapar dessa não, e vai ser terrível pra cadeira dele, hein? Porque ele é um jogador muito bom. Teve uma situação de um jogador lá da Europa, eu tava até vendo também, eu já emendei o gancho na hora que eu tava vendo a notícia. Tem um jogador da Europa também, eu não lembro o nome dele. Ele era
viciado em aposta, ele tomou 10 meses de gancho. Só que ele era viciado em aposta e quando ele jogava, ele apostava que ele ia fazer gol. E a situação não era, ele não prejudicava o time, né? Tipo assim, se ele apostou que ele ia fazer gol, ele queria fazer gol, né? Ele ia buscar fazer esse gol. Então ele não ia prejudicar o time dele. E nisso, ele tomou 10 meses de gancho. Aí você imagina o Paquetá, que era para forçar um cartão e prejudicar a casa de aposta, que é a patrocinadora do time dele. Então a situação é muito, muito delicada. Igual o André falou, eu acho que ele não vai escapar dessa, não. E assim, é uma situação muito, como você disse, Daniel, é delicada pra caramba, né? E é um jogador que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, para o cara que ganha milhões de euros por temporada, se submeter a uma situação dessa pra ganhar um troquinho a mais ali, e sabendo que poderia prejudicar a carreira, um cara, assim, com todo respeito, um cara burro, né? Exatamente, não tem como entender o que é isso. Só se ele estava sendo ameaçado mesmo a vida dele, porque que dinheiro que paga isso? Uma carreira promissora igual a dele? Não é um cara que tá igual a Série D, Série C, que o cara tem que trabalhar, jogar e trabalhar em outro emprego. O cara um cara estabelecido, tava jogando na seleção, fazer isso. Exatamente. Então, assim, muito bem questionável assim, a postura do Paquetá. Se ele de fato for punido, né, ele vai queimar a carreira dele, né? Assim, a gente sabe que empresário, mundo do futebol, uma coisa meio maluca. Se ele voltar de punição, se ele sequer for punido, ele vai continuar jogando, vai continuar aparecendo na mídia, né, e tudo mais. Se bobear, aparece na seleção brasileira também. Mas, assim, é um cara que tá queimando a carreira dele por bobagem. Exatamente. Alguma coisa a acrescentar mais? Eu acho que o Belga já falou tudo que tinha que falar, aquela cobertura completa dele, né? Exatamente. Foi a cobertura da BBC de Londres, né, basicamente. Rapaz, tô impressionado, viu? Então acho que a gente já pode passar pro próximo assunto, né? Qual que é a próxima pauta, meu querido? Olha, essa aqui... Cuca, teve o WhatsApp clonado. Essa aí me deixou impressionado também, viu? Outra coisa que me deixou impressionado. O Brasil não é pra amadores. Meteu o urubu do Pix pra cima de quem mesmo? Mancini? Foi do Dorival, do Mancini e do Voivoda. Ele foi até hablar pra cima do Voivoda pra poder pedir dinheiro. O que é isso? Eu não sei se foi golpe não, hein? Não sei se ele caiu no golpe do urubu do Pix não, hein? Será que não? Eu acho que é de malandro, hein? Nosso querido com cabeludo. Safado pra caramba. Belga, você que tá ótimo na cobertura, explica melhor pra gente o que aconteceu. Explica aí, André, você... Mas que é rompido, é só uma cobertura por dia? Ele já detonou com a cota dele na cobertura do Paquetá. Dessa vez vai deixar passar. Mas basicamente que o Cuca teve o celular clonado, foi pedir dinheiro pro Mancini, Voivoda e pro nosso querido Dorival. E quem sabe também não pediu, cravou uma vaguinha na seleção, né? Porque muita gente já tava cravando ele há um tempo atrás. Mandou aquele lá no Doriva. Oi sumido. Um oi sumido. Até o momento, tudo foi esclarecido. Já falou que não era ele, né? Pelo menos é o que ele diz. Mas, ele já fez um boletim também. Se chegar uma mensagem pra você aí com a fotinha do Cuca, não é ele, tá? Eu particularmente vou ficar assustado 2 vezes, né? Não precisamos entrar no outro assunto. Eu acho melhor não. Vamos... Opa! Oi. Cortou aqui, não, tô de volta, cortou rapidinho, sei lá, assim como o Matheus, minha tela apagou. Mas então, nossa próxima pauta, né, na verdade, uma das últimas já, caminhando pro final, é a saída do nosso querido Xavi no Barcelona. Vocês acompanharam? Como foi a temporada dele? Eu achei que já passou da hora, né? Xavi, muito bom jogador, mas me parece ser um técnico daqueles bem teimosos, que morrem abraçados com a sua ideia e infelizmente não deu certo, né? Como jogador do Barcelona ele é um ídolo, mas como técnico ele foi muito fraco. Agora o Vitor Roque vai ter chance de brilhar, né? Ou não? Exatamente, o Vitor Roque, o pessoal já estava até especulando que ele já ia sair do Barcelona, porque não estava tendo oportunidade, né? Agora eu acredito que ele consegue mostrar serviço lá. Eu particularmente achei o trabalho do Xavi também muito fraco no Barcelona. Ele, na verdade, já tinha vindo de trabalhos assim irregulares na Arábia, né, que não dá base nenhuma
talvez aí para um treinador que está começando a carreira, né? E assim, como você bem disse, Daniel, com ideias muito presas, né? Com filosofias de trabalho muito presas ali, a sempre trabalhar com os mesmos atletas, com os jogadores mais experientes, nada de dar oportunidade para os jogadores mais novos, assim como o Vitor Roque. Então acho que o Barcelona fez bem, né, em dispensar ele e contratar outro treinador. Particularmente eu não vi a notícia, né, mas fico feliz aí pelo Barcelona tá tendo uma postura aí, procurando um novo treinador que seja compatível. O principal é o Vitor Roque, que vai ter chance agora, né? Um pouco antes do Xavi, do Barcelona anunciar a saída do Xavi, o Xavi tinha até dado uma entrevista falando que o Vitor Roque é muito novo, né? Ele queria dar oportunidade, mas que ele era muito novo e tal, por isso que ele não colocava em alguns jogos. Mas nós temos nosso querido Lamine Yamal, que joga todo jogo, que é mais novo que o Vitor Roque. Coerência, então, assim, um abraço. Parecia que o Xavi estava meio perdido mesmo. E é um cara muito teimoso mesmo, em relação a ser técnico. Mas falando aí de técnico com pouca experiência, igual o Matheus falou, também tem o Bayern de Munique. Vocês viram que tá chegando aí o nosso querido Kompany para ser técnico lá? Ah, é? Exatamente, e vem aí de trabalhos questionáveis, com pouca experiência. Assim, eu acho que a maldição do Kane se estende muito mais além de título, né? Vai pra mim, pra direção do clube. Cara, acho que não vai conseguir não, hein? Camisa do peso do Bayern tem que ter experiência, né? Não adianta colocar qualquer pessoa lá, não. Igual, mesma coisa do Barcelona, que a gente acabou de falar. O cara tem que ter experiência, tem que saber gerir um elenco com grandes peças, com grandes jogadores. Com o Klopp no mercado e o pessoal contratando Kompany. Mas eu acho que o caso do Klopp, ele vai dar uma parada, né, pelo jeito aí. Durante um período, para cuidar mais da família, estar mais próximo das pessoas que ele gosta, né? Criou até um Instagram, uma conta no Instagram. Exatamente, aquele sorriso maravilhoso dele, né? Que tem vai 700 reels o dia inteiro. Exatamente. Já vi aqui que ele tá curtindo, ele tá assistindo o jogo, ele tá fumando cigarro pra caramba assistindo essas partidas. Diz que ele tá curtindo mesmo. Já inclusive, ele segue a gente também aí no nosso Instagram. Segue. Nosso querido canal Clubistas no Instagram e no Twitter, tá? Segue a gente lá nas redes sociais. Matheus, você ia falar alguma coisa que eu te interrompi? Não, na verdade quem me interrompeu foi o telefone celular novamente, mas estou de volta. Falando um pouquinho do nosso querido Harry Kane, acho que ele fez um movimento um tanto quanto também questionável na carreira dele. Não a saída do Tottenham pro Bayern, né? Mas eu acho que ele deveria ter ido pro Real Madrid, né? Acho que seria um grande momento da carreira dele, alavancar, ganhar títulos, né? Porque a gente sabe que o Bayern de Munique, pelo fato de ter investido um valor muito alto na contratação dele, estava com um elenco bem desequilibrado, tanto que não ganhou nada na temporada, né? E com um técnico também que é bem questionável o trabalho dele, o Thomas Tuchel, né? Que não foi bem em time nenhum, né, na verdade. Não foi bem em time nenhum. Conseguiu ir para a final com o PSG naquela época, mas porque o time era muito bom mesmo, mas não tinha tática, não tinha nada, sabe? Não tinha nada o time de tática, de equilíbrio, não tinha nada. Então, assim, é um técnico muito fraco. Eu acho, na minha opinião, eu acho muito fraco. Eu também acho que ele tem mais nome do que propriamente qualidade. Não tem como discordar de vocês, não. E caminhando aí pro nosso final agora, temos os próximos jogos dos nossos queridos times de Minas. O Galo pega o Caracas e o Cruzeiro pega o Universidade de onde mesmo? Católica de Quito. De Quito, é esse mesmo. E o que vocês esperam para esse jogo? Como já que eu tô falando, vou falar de uma vez aqui do nosso jogo do querido Galão da Márcia. Imagino que vai ser uma vitória, não sei se é tranquila, porque nunca é tranquilo, mas imagino que deve ganhar, estabelecer aí como o primeiro do grupo. É difícil que ele consiga se manter primeiro geral depois da derrota, porque o Palmeiras ele não perdeu, ele estava na frente do Palmeiras porque o Palmeiras tinha um empate e ele provavelmente não vai perder a última partida. E também tem o River Plate à frente, que por mais que tenha perdido um jogo, ele tem um saldo de gols melhor.
Então, esses dois times estão na frente, é muito difícil passar eles, mas ainda assim, é uma ótima campanha. Deve finalizar a campanha em primeiro lugar do grupo derrotando Caracas, e eu imagino que no grupo aí que vai enfrentar o Rosário Central e Peñarol, o Peñarol deve acabar passando em segundo lugar. E a gente acompanha esse jogo, semana que vem a gente traz um debate aí pra vocês sobre o que foi o jogo, sobre como é que vai ficar a chave da Libertadores, e no mais, a gente também vai falar sobre o Brasileirão, que em breve vai voltar. E o Cruzeiro, o que vocês esperam? O Cruzeiro joga na próxima quinta-feira. A próxima quinta-feira no Mineirão, contra a Universidade Católica de Quito, né? E os dois brigam aí pela liderança do grupo, né? Tanto a Universidade quanto o Cruzeiro já estão classificados para a próxima fase. Resta saber quem vai diretamente para as oitavas e quem vai disputar aquele play-off, né? Com o terceiro colocado da Libertadores. Então, o Mineirão, expectativa de público boa, né, na quinta-feira, o jogo, se eu não me engano, às 9 da noite, 9h30 da noite, né, horário bacana aí para futebol, né. E quinta-feira é feriado, né? Exatamente, feriado, dá pra torcida aproveitar, pra curtir e tal, fazer aquela resenha antes, né, do jogo, e a expectativa aí, se o Cruzeiro vencer por 1-0, que seja, né, qualquer vitória interessa ao Cruzeiro, né, nesse momento. E se ele vencer, obviamente vai para a primeira colocação do grupo com 12 pontos, deixando aí o Universidade com 11, né? Então vamos ver. O Cruzeiro começou muito mal a Sul-Americana, mas agora parece que está começando a caminhar, começando a conquistar aí os pontos que são importantes. Vamos ver como é que vai ser o proceder da sequência aí da nossa querida Sula Miranda, né? A gente voltou a falar aí a Sula Miranda. E para finalizar aqui nosso programa, né, uma das nossas últimas pautas aqui, é a gente fazer uma brincadeira aqui, fazer um bolão, né, ver o que vocês acham aí da rodada, porque agora vai voltar nosso Brasileirão da Série A e ver o que vocês vão achar, o que vocês acham, né, quem vai ganhar as partidas, né, quais vão ser os próximos capítulos aí do nosso campeonato de dança paralisada. Eu acho que vai voltar uma bagunça, mas que dê tudo certo. Vamos lá? Bora lá. Você tá com os jogos aí? Vou abrir aqui agora. Fala aí pra gente, porque eu tô sem eles no momento. Se eu sair daqui, vocês não vão me ouvir. Lembrando, né, que o Campeonato Brasileiro volta na semana que vem, né, no dia 1º. Dia 1º e dia 2, né, os jogos aí da rodada 7 do Brasileirão. Belga, você vai passar a escalação do nosso Cartola pra galera ou vai esperar o próximo programa? Acho que dá tempo do próximo programa, né? Nossa senhora, quase que eu quebro meu guarda-roupa aqui agora. Meu Deus. Vamos deixar a escalação do Cartola para o próximo programa, né? Que acho que dá tempo. Fica mais próximo, né, da rodada, né? Isso é melhor. O mercado tá aberto bastante. Bolão, então, vamos organizar nosso bolão? Vamos lá. Qual que é o primeiro jogo? Grêmio e Bragantino. Onde vai ser o jogo do Grêmio? Provavelmente vai ser no estádio do Internacional, para a surpresa de todos os brasileiros. Meu Deus. Aqui para mim, tá parecendo que vai ser no Couto Pereira. No coito interrompido, né? Entendi. Porque o do Inter tá com... tá ruim a situação lá. Então, Grêmio e Bragantino. Quem começa? Olha, eu posso começar. Eu acho que o Bragantino ganha o jogo de 2-0. Acho que vai ser um empate. Eu acho que vai ser um empate. 1-1 também. Depois a gente anota para ver quem vai acertar os placares. Vou anotando. Eu vou falar por último que eu vou anotando aqui da galera. Beleza. Fechou. Bora lá. Qual que é o próximo jogo? O jogo é no mesmo horário, às 16 horas, no sábado, dia 1, Vitória e Atlético Goianiense. Eu acho que o Atlético Goianiense ganha de 2-0. Jogo no Barradão? Eu acho que dá Vitória, 1-0. Como é? Repete, eu tava anotando aqui. Vitória e Atlético Goianiense. Vitória e Atlético Goianiense? Atlético Goianiense, 1-0. E o próximo jogo, nós temos aí Cuiabá e Internacional. O horário é 18h30. Vai ser no estádio da Arena Pantanal. Eu acho que... Pode falar, Matheus, primeiro? Você quer falar primeiro? Não, pode começar. Você já tá dando a tabela aí? Pra mim,
mesmo com essa parada toda, essa situação toda, eu acho que o Internacional ganha. O Cuiabá tá muito mal, não pontuou no campeonato até agora. Eu coloco 2-1 Inter. Eu aposto em 3-0 pro Inter. Eu vou de 1-0 Cuiabá. Muito bom, parabéns. Primeira vitória Aí do nós Cuiabá. temos também, às 18h30, no mesmo dia, Fluminense e Juventude. Eu acho que vai ser 4-0 pro Fluminense. Vai ser no Maraca. Eu aposto em 2-1 pro Juventude. Aí sim. Eu vou ficar com 2-0 Fluminense. Ó, e no mesmo dia, às 9 da noite, nós temos Corinthians e Botafogo. Jogaço, hein? Jogaço. Vai ser na Arena Corinthians. Mas eu acredito que seja um empate, 1-1. Também 1-1. Eu vou de empate também. Eu acho que vai ser 2-2. Ó, jogão 2-2. É. Aí finalizamos o dia 1, sábado. Agora nós vamos pro dia 2. Aí que nós teremos às 4 da tarde Atlético Mineiro e Bahia. Jogaço também. Vai ser um ótimo jogo, porque o Bahia está vindo muito bem. Mas com o Atlético dentro de casa na Arena MRV, vai dar Atlético 2-0. Eu aposto em 2-1 pro Atlético. Também acho 2-1 pro Galo. Depois nós temos Criciúma e Palmeiras no estádio do Criciúma. Eu não sei falar. Heriberto Rios. Isso mesmo, Rios. Eu acredito. O Palmeiras não está vindo muito bem, mas o Criciúma também não é tão forte. Eu acho que vai ficar 1-0 pro Palmeiras esse jogo. Eu aposto em empate, 0-0. Eu vou ficar 2-0 pro Palmeiras. Os jogos do Palmeiras estão bem doídos de assistir, viu? É verdade, não vem bem, né? Mas o Palmeiras é quando a gente acha que não vai bem, ele vai bem. Quando acha que vai mal, quando acha que vai bem, ele vai mal. É difícil esse Palmeiras. E aí nós temos, eu acho que o melhor jogo da rodada, que é o que se espera, que é Vasco e Flamengo. Eu acredito que vai ser um jogaço, né, do estádio Maracanã e aquele clássico de vários gols. Eu boto 3-2 pro Vasco. Boa. Eu aposto em 4-3 pro Vasco. 2-1 pro Vasco. Olha aí, é um clássico de muitos gols. Geralmente ninguém tá achando que o Flamengo vai ganhar, não, hein? Não vai não. Vai não. Nós temos aí Fortaleza e Atlético Paranaense às 18h30 no estádio do Castelão. Tá? Eu acho que vai ser um bom jogo também, né? O Atlético Paranaense está vindo muito bem. E eu acredito que o Atlético Paranaense vence esse jogo por 2-1. No Castelão, acho que Fortaleza ganha de 1-0. Também acho que Fortaleza ganha 2-1 pro Fortaleza. Beleza. E nós temos o último jogo da rodada, mas no mesmo horário, que é São Paulo e Cruzeiro no Morumbis agora. Morumbis, né? É o melhor nome de marketing. Eu achei genial. Muito bom. O Cruzeiro o Cruzeiro não ganha no Morumbi de jeito nenhum. Mas eu acredito que eu vou apostar na vitória do São Paulo. 1-0 São Paulo. Assim, o Cruzeiro vem num momento bom, né? Ele tá com 4 ou 5 jogos de invencibilidade, se eu não me engano, né? São Paulo em casa, brasileiro. Cara, eu vou apostar no empate. Eu vou apostar no empate. Eu vou apostar no empate, 1-1. Boa. Também acho que vai dar empate, que os dois estão meio embalados, 2-2. Beleza, finalizamos aí a nossa querida 7ª rodada do Brasileirão 2024. E também finalizamos o nosso querido retorno, né? Clubistas. No próximo episódio a gente vai estar aí trazendo o quê? A escalação para a rodada, né? O Belga vai trazer um time para fazer mais de 100 pontos no Cartola. Pode anotar aí, que ele falou pra gente. E também a gente vai trazer a repercussão de tudo que vai rolar na semana, os jogos. E vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Seguir a gente nas redes sociais, né? Exato. Segue Bom lembrar. @canal Clubistas no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Telegram
no TikTok, em qualquer rede social. Ó, no TikTok você vai ter o Matheus e o Daniel fazendo dancinha em plano Mineirão, naquele estilão do Flamengo. Pode Boa. anotar, viu? Pode ir lá. Da Libertadores vai ter. Aí sim, ó, pode ir lá seguir. Pode confirmar. Canal Clubistas. Pode confirmar que vai ter dancinha. E no mais, meu povo, para quem for nos ouvir aí, curtam bastante. A gente tá aberto a sugestões, elogios, críticas também. Críticas vai se fuder, na verdade, né? Por favor, não sejam muito duros, né? A gente tá aí numa época que todo mundo tem problemas. Como é que eu posso falar? Pode ter ansiedade e tudo mais, eu vou ficar triste, então não vão ser duros na crítica, não? Exatamente, a gente tá muito sensível atualmente, né? Principalmente aí com os nossos clubes, né? Que não estão, assim, tão no momento tão maravilhoso, assim, da trajetória deles. Resumindo, né? Estamos abertos só a elogios e sugestões. Exatamente. Então, um grande abraço para vocês. Um grande abraço também pros nossos amigos aqui, né? Piccoli, Belga. Um grande abraço a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima semana também a todos. Tamo junto, hein? E até Valeu. mais. Até mais, galera. Obrigadão. Valeu.